Atividade 3. O tempo não para. Trilha de conhecimentos. Oh, que saudades que tenho! Da aurora da minha vida, da minha infância querida. Que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras. À sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Os movimentos da Terra e as medidas de tempo. O conceito de tempo é algo bastante complexo e fascinante. Ele pode ser abordado sob o ponto de vista das mais diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, a sociologia, a biologia, a história, a psicologia e, em particular, a física, na qual esse conceito tem uma enorme importância, pois é a base para muitas das suas teorias mais importantes. A rotação da Terra é um movimento giratório que ela realiza sobre si, estabelecendo um eixo de simetria que transpassa seu centro e que determina, em sua interseção com a superfície do planeta. Os polos geográficos Norte e Sul. A rotação acontece no sentido anti-horário, se vista por um observador estático em relação às estrelas, quando situado sobre o Polo Norte. A duração do assim chamado dia sideral, o tempo necessário para a Terra completar uma volta completa sobre si, 360 graus exatos, é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Tendo o planeta um perímetro aproximado de 40.075 km na linha do Equador, a sua velocidade de rotação medida nesta linha, ou seja, em seu diâmetro máximo, é de aproximadamente 465 metros por segundo. Uns 674 km por hora. Em relação ao Sol, o tempo de rotação médio, o dia solar médio, é de 24 horas. O dia solar, período entre duas passagens sucessivas do Sol sobre o meridiano local, varia ao longo do ano, sendo sempre superior ao dia sideral. A diferença entre o dia sideral e o dia solar deve-se à translação da Terra, que consiste no avanço do centro da Terra ao longo de uma curva fechada em redor do Sol, estabelecendo uma trajetória conhecida por órbita. Para a Terra, essa órbita aproxima-se muito de uma órbita circular, mas, a rigor, é uma curva chamada elipse. A velocidade com que a Terra percorre tal órbita é variável ao longo do ano, mas esse movimento dá-se com a velocidade em média por volta de 30 km por segundo, ou seja, a cada segundo, a Terra desloca-se 30 km no espaço em sua trajetória em torno do Sol. Durante a translação, o eixo de rotação da Terra mantém um ângulo de aproximadamente 23 graus com a reta normal ao plano da órbita da Terra. Uma translação completa ao redor do Sol leva um ano sideral e tem uma duração aproximada de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos, a uma velocidade orbital média de 29,78 km por segundo. Como não pode haver todos os anos um 366º dia com as cerca de 6 horas que sobram, a cada 4 anos realizar-se um ajuste no nosso calendário e adiciona-se mais um dia ao ano, sendo que este ano se denomina bissisto. Nossa rotina, com diversos compromissos e tomadas de tempo, deve estar muitas vezes organizada precisamente. Dependendo do ponto de vista e do que iremos fazer, podemos ter a sensação desse tempo passar mais rápido ou mais devagar, mas uma coisa é certa: o tempo não para. O universo é composto de inúmeras galáxias. Uma delas é a Via Láctea,
onde se encontra o Sistema Solar, formado pelo Sol e por 8 planetas que giram ao seu redor: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A Terra é o planeta que nós habitamos, e assim como os demais corpos celestes do Sistema Solar, ela está em constante movimento no espaço sideral. A rotação é um dos movimentos realizados pela Terra. Nesse movimento, o planeta gira em torno do seu próprio eixo, sempre no sentido oeste-leste. O eixo de rotação da Terra é perpendicular ao plano do Equador, formado pela linha do Equador que divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. O movimento de rotação dura cerca de 24 horas e é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Neste vídeo, que mostra a transição do dia para a noite, vemos que conforme o céu fica escuro, os edifícios se iluminam. Os raios solares não iluminam toda a superfície terrestre ao mesmo tempo. Assim, enquanto uma porção do planeta fica iluminada, a outra fica escura. Na porção iluminada é dia, na porção escura é noite. Todos os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol em um movimento chamado translação. A Terra leva aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano solar, para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mas uma inclinação do eixo norte-sul em relação ao plano da órbita faz com que os hemisférios do planeta recebam luz e calor solar de forma desigual ao longo de um ano. O resultado são as 4 estações do ano. A inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de translação faz com que as estações nos hemisférios norte e sul sejam sempre opostas. Cada estação tem início sempre no mesmo período do ano, conforme o planeta realiza o movimento de translação. Em 20 ou 21 de março, enquanto a primavera se inicia no hemisfério norte, o outono começa no hemisfério sul. Em 20 ou 21 de junho, o verão começa no hemisfério norte, enquanto o inverno se inicia no hemisfério sul. Nos dias 22 ou 23 de setembro, o outono tem início no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Finalmente, em 21, 22 ou 23 de dezembro, entram o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, apresentam características bem definidas em regiões de latitudes médias, como podemos ver nesta gravação feita ao longo de um ano em um campo na Áustria. Por ser um globo, a Terra não recebe luz e calor do Sol da mesma forma em todas as superfícies. As áreas mais próximas à linha do Equador recebem mais luz e calor ao longo de todo o ano. Já nos polos, durante o inverno, há dias sem luz solar. Para visualizar a distribuição da luz e do calor do Sol no planeta, vamos representar toda a superfície terrestre em um planisfério. Utilizando os principais paralelos, podemos dividir a Terra em 3 zonas térmicas de acordo com a intensidade de luz e calor do Sol distribuída pelo planeta. A zona tropical é a mais iluminada e aquecida do planeta. Localiza-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e é dividida pela linha do Equador. As zonas temperadas do norte e do sul são as áreas que recebem os raios solares obliquamente e onde as estações do ano são mais definidas. Já as zonas polares são regiões sobre as quais os raios solares incidem de forma muito inclinada. Por isso, elas são as áreas mais frias do planeta. As diferenças de intensidade da luz e do calor que a superfície terrestre recebe criam a diversidade de paisagens e de fenômenos do nosso planeta. Da próxima vez que você estiver contemplando o pôr do sol ou aproveitando suas férias de verão, lembre-se de que tudo isso só é possível graças aos movimentos do nosso planeta.